Voltamos com esse segundo bloco, já assim, dando gargalhadas, né? Porque um dos sintomas da felicidade é a risada, né? Mas é um dos, não é verdade, Bruno? E aí eu volto com aquela pergunta que eu fiz no bloco anterior, de que sua sensibilidade com olhar, ao olhar a mulher de uma forma sensível, foi treinada não somente a partir do momento que você teve esse contato profissional, não é? Mas lá na infância. E aí eu queria escutar um pouquinho disso. Eu sempre digo que a importância que você vai ter na formação de uma pessoa tem várias vertentes, né? Uma das vertentes que eu sempre observo, não só comigo, mas com outras pessoas, é o papel feminino, o papel da mãe. Né? Então, minha mãe foi uma referência. É uma referência para mim. Então, eu, desde criança, ela sempre me ensinou muitas coisas e que para muitas pessoas pode não ser coisa, por exemplo, de menino. Então, ela me ensinou a passar ferro, ela me ensinou a cozinhar. A mãe é das minhas. Eu ensinei tudo isso pro meu filho. Eu não sei fazer feijão, porque feijão é dom. Né? Isso aí Mas nem eu. Não sei fazer feijão. Eu me entrego. Feijão eu não sei. Né? Mas assim, lavar roupa, não é lavar roupa de colocar roupa na máquina, não. É lavar roupa no tanque mesmo. Isso não é vergonha de ninguém, não é? Não Isso é facilidade, eu digo assim, né? Até você brincando, colaborar. Não vai cair o pinto de homem nenhum se ele fizer isso. Né? Varrer uma casa, limpar um móvel, fazer uma faxina. Então, fazer tudo isso. Então, ela fez de uma forma tão natural e não era nada imposto, não era nada, sabe aquela coisa de cooperação. Ou seja, se a gente vive em comunidade numa casa, não é obrigação fazer, ou eu estou ajudando. Que eu até coloco assim, hoje em dia eu vejo, não é crítica a todos os homens, a gente sabe que tem homens e homens. Mas assim, ele me ajuda em casa. Não, ele não lhe ajuda. Ele faz a parte, ele faz a parte dele. Ele tem que fazer, porque ele vive naquela casa. É 50% de cada um. Então, assim, o grande exemplo que eu tive foi da minha mãe e também das conversas. Então, tudo que aconteceu na minha vida, sabe aquela coisa de você falar para a mãe? Mas Bruno, não tinha segredo, não. Sabe, é de confidente mesmo, de você ter confiança naquela mulher e ver. Eu digo, minha mãe foi a primeira psicóloga que eu tive na vida. Então, mulher sábia, né? As dificuldades, tudinho. Então, sensibilidade. Eu sempre costumo muito assim, eu já fui em casas, por exemplo, que eu vejo assim, o menino, a criança, comendo e de repente ele está com um copo sujo e a mãe que pega, ou ele entrega para a mãe colocar bem próximo da pia. E por que ele não pode levantar e fazer isso? A própria mãe também, ou o próprio pai, começa a exigir dele o que não foi passado. Não é verdade? Como isso acontece? E você falou uma palavra tão linda que eu defendo. Comunidade. Veja, a sua base em viver comunidade, que é justamente o trabalho em conjunto, né? A vida em comum, o respeito em conjunto. Tudo você pensa em si no próximo. Você leva isso para a sua vida toda. Até chegar a um professor de felicidade, né? E essa questão, interrompendo, Dani, do exemplo aí da criança, ele vai levar para a vida dele toda, vai ser no relacionamento dele, a esposa dele vai chegar a ficar triste em determinado momento, porque convive os dois dentro de casa e ele levanta da mesa, nem um copo tira. E ele vai julgar o quê? Não, eu fui criado assim, foi a minha criação, né? E aí, ela, com o passar dos dias e anos e meses e todo o tempo de um relacionamento, isso vai entristecer ela. E cadê a felicidade da convivência aos dois? Então, um mínimo detalhe, né, faz toda a diferença. Eu acho que entender assim, o universo feminino, assim, a gente nunca vai entender completamente, né? Porque até assim a questão até de resiliência e força da mulher, amor, né? Nem a gente se entende. Assim, no período, eu digo até assim, no período pré-menstrual, né? TPM não existe, né? Agora é SPM, é síndrome pré-menstrual. A tensão é um sintoma da síndrome. Então é uma coisa muito maior agora. TPM que eu digo que tem é o homem, que é tendência para morrer se discordar da mulher na SPM. Né? Ele nem ouse sabe a discordar de uma mulher na TPM. Não foi. Daí, Meu Deus, é verdade. E a procura pela cadeira lá? Tem isso de ser mais homens e mulheres, estudantes mais masculinos ou femininos? Como é? Está bem misturado. Agora, o que a gente observa? Dentro da saúde mental, as mulheres, elas estão assim com um nível de ansiedade muito grande. Aquela questão de viver um futuro que muitas vezes você não sabe nem se vai acontecer. Os casos também
ideação suicida, a gente observa isso, né? Teve agora o Setembro Amarelo, que eu acho que deve ser o ano todo amarelo, né? A gente observa que as mulheres, elas tentam muito mais o suicídio. Ô, Bruno, Né? Toda a questão emocional, né? A gente precisa olhar a mulher de forma integral, né? É toda de uma forma complexa, não por partes. Acho que quando a gente divide, a gente acaba diminuindo o todo. E a gente está muito acostumado hoje a dividir o ser humano, né? É um especialista de dedo, é um especialista de orelha. Não, é uma pessoa. Até na faculdade, dentro do curso de medicina, a gente tenta fazer o quê? Vamos fazer com que o outro aprenda de forma completa, porque se eu aprender por partes, quando aparecer uma pessoa inteira na minha frente, eu não vou saber juntar. Me permita esse comentário do seguinte. Muitas vezes eu escuto as pessoas dizerem assim, não, porque mulher, ela consegue fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo, não. O homem não. O homem, quando ele está fazendo uma coisa, é só aquilo, ele só está concentrado naquilo. Não, já a mulher não. Se ela está em casa, ela está amamentando, ela ao mesmo tempo já está fazendo alguma coisa, se ela está trabalhando fora, ela manda um e-mail e está no telefone. A mulher, ela consegue fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo e o homem não. O homem, quando está focado numa coisa, ele só faz aquilo para depois fazer uma outra coisa e depois ele faz por etapa. Talvez essa ansiedade, que está muito maior nas mulheres, tenha base, tenha fundamento, na verdade, esse tipo de comentário que muitas vezes a gente escuta isso. Porque, querendo ou não, ainda nós vivemos numa sociedade que é machista e tem todo um legado cultural, né, patriarcal. E que a partir do momento que a mulher ela saiu daquele lugar que ela era colocada, né? E que muitas vezes você tem hoje o quê? Uma mulher que trabalha de manhã, de tarde, estuda à noite e ainda chega em casa para fazer um 4º turno. Não é 3º turno, é um 4º turno. Aí tem que cuidar tudinho para que no outro dia o dia já esteja programado. Então, tem pressão profissional, pressão de filho, pressão de marido, pressão de tudo. Quer que esse ser humano seja um ser humano equilibrado? Muito difícil isso, não é? A pressão é muito maior. Pressão. A mulher tem uma sensibilidade, né? Eu costumo dizer até que a mulher ela tem uma resiliência muito maior. Até o limiar de dor da mulher é maior do que o do homem. O homem não aguenta dor, não. Mas o homem é frouxo. Porque a mulher é Homem quem frouxo. gera, né? O homem é É frouxo. quem engravida, Olha, quem você gera. já viu um homem doente? Dá a luz. Sim, Maria, Já viu um homem com a unha encravada? Ai, meu pai, com a Agora, gripe. Vamos meter Ah, agora. Renata na UTI. É. Ele já começa a ver uma luz. Né? Já começa a ver uma luz. Eu digo, Eu tem uma estou teoria. morrendo. Se o homem menstruasse, na terceira lascado. menstruação ele morria. É. Ele morria, ele não aguenta. Ô, Bruno, Uma cólica em Os homens si. vão me odiar agora, né? Misericórdia. voltando para a questão das aulas, a gente conversando nos bastidores, você falou que você faz um exercício, ou desculpa se não foi isso, mas que você fala da morte, alguma coisa assim. Eu achei bem interessante. E eu acho profundo isso. Você pode falar um pouco Tem para a uma gente? outra disciplina Sim, que outra a gente disciplina. trabalha a questão da morte e do morrer. Nós estamos dentro de uma instituição que está trabalhando com as ciências da vida, mas que ao mesmo tempo a gente não está lidando com aquilo que é a certeza na nossa vida, que é a morte. Então, as perdas, as separações, o morrer, não só o morrer biológico. Muitas vezes a gente morre em pequenas coisas. Quando a gente deixa de dar prioridade para a gente, quando a gente não se dá o direito, né, de, por exemplo... De vivenciar, de viver, coisas, experimentar coisas boas. Mas isso diretamente está ligado com a felicidade. Tá ligado. Não, apesar de ser uma outra Oferecer disciplina. coisas boas a si mesmo. Eu né? acho essa questão da morte uma coisa tão, né? Porque as pessoas têm medo, É o medo. de falar sobre a morte, ou então de falar de alguém que morreu, alguma coisa. Mas isso vem muito Engraçado. culturalmente também, né? É. Muita Aquela coisa imagem que a gente tem imposta, da morte. entendeu? Exato. A imagem. Porque a gente imagem. já Aquela cria. tá lá com uma foice, né? Mas Gente, ontem isso- foi o Halloween mesmo. Meu filho foi se Isso fantasiar mesmo. e botou, mas outro tipo, nas Assim. escolas, né? Teve. Quer dizer, vem o mês, começa, né? Vem a semana toda. E aí a gente foi fantasiar, e quando ele foi botar a caveira e foi fazer assim, aí até eu. Não, faça assim não, João Mateus. Mas é faça isso desse mesmo, é a jeito. questão da Mas cultura. é uma imagem construída Porque já. a gente aqui no Brasil tem
tem o medo da morte, de falar da morte, de, né, as pessoas que morreu, e a gente tem o dia da morte, aquela tristeza, aquela melancolia, aquela coisa. Por mais que um ente queria dizer, quando eu morrer, porque minha avó era assim, quando eu morrer pode fazer festa, que eu quero uma assim, festa. pelo amor de Deus. Sabe? Já você vai ver outros países, até aqui mesmo na América Latina, né, que eles comemoram o dia da México, morte. né? No México, o dia de los mortos. No interior, né, a questão de beber o defunto, exatamente, né? Então, com festa e vai beber. contempla e se fala da morte com uma naturalidade tão grande, com alegria e, né? Eu vejo essa questão. Eu acho que eu tenho que evoluir muito, Adi, já. Para começar a falar assim com alegria, com tudo. Não, eu sou consciente, a gente vai trabalhando, mas eu tenho. Não é de uma hora pra Não é, você vai trabalhando, né, uma passagem. Até Mas que espiritualmente a gente sabe, né? É uma passagem, a gente fala. Eu vejo essa questão da morte muito ligada ao renascer. Porque tudo para nascer tem que morrer antes, né? E a gente precisa do luto. Do luto, que nós é importante. Precisamos do luto. Né? Aquele momento que a gente para, né? Vamos reconstruir, né? Vamos ressignificar, vamos juntar os caquinhos. Então, o luto a gente pode ter por qualquer coisa que a gente está perdendo, né? Pronto, um fim de um relacionamento. Eu fico muito indignada quando alguém diz assim, fulano acabou o namoro, tá sofrendo. Não, mas não pode sofrer. Pode! Sofra! Precisa. Luto. Foi um relacionamento que foi bom, que foi maravilhoso. Né? Viva o seu luto do fim do relacionamento. Esse luto pode ser um dia, uma semana, um mês. Não deixa ele prolongar, exatamente. Né, só não deixa ele prolongar, mas viva aquele luto, pronto. Vivi meu luto agora, vou sair, vou curtir, vou aproveitar, vou arranjar um novo amor. Mas as pessoas têm uma mania de dizer, não pode ficar sofrendo, não. Porque nós vivemos num mundo que as pessoas estão julgando muito e estão acolhendo pouco. Pois e não estão acolhendo nem a dor da outra pessoa. Acontece muito isso com mulher, né? Tu tá sofrendo por causa dele. Esse é o momento dela. Então a gente precisa desse momento, né, para ressignificar a nossa vida. E a partir daí, né, como já disse, o mundo gira, o mundo é uma bola. A partir daí, né? meu amor, vá ser feliz. O problema não é sentir, você sente, né? Agora é você se deixar ser consumido, como você vai se comportar diante desse sentimento, dor, né? Diante do que você está sentindo. Aí, isso está também lá na cadeira da felicidade? Tá. A gente trabalha... Essa parte comportamental, de ressignificação, de dentro para fora. A gente trabalha, assim, dentro do campo da psicologia positiva, que é a ciência da felicidade, a gente trabalha várias coisas que a gente pode fazer para lidar com as frustrações. Ou seja, por exemplo, Bruno, eu vou me arrepender daquilo que eu não fiz. Aquilo que Bruno fez e deu errado, não deu certo, eu não vou me arrepender. Por quê? Porque eu tentei. E mesmo dando errado, é aprendizagem. Né? Eu fico muito preocupado. A questão do relacionamento. Aí você vê adolescente, primeiro namorado, primeira namorada, é a paixão da minha vida, eu não vou viver sem você. Não, é muito forte. A gente diz assim, mas o quê? É o momento daquela pessoa. Depois ela vai observar que tem outros relacionamentos, tem outras formas também de você se encontrar com aquela outra pessoa. Hoje em dia, celular. A gente trabalha muito a questão também da ressignificação do celular. Ou seja, nós estamos vivendo hoje uma obesidade tecnológica e uma desnutrição de afeto. Todo mundo tem celular. A gente tem Gostei do termo. Muito bom. A gente tem mais celular do que brasileiro hoje. É verdade. Né? Eu vi. E as relações hoje estão o quê? Ficando virtuais. Né? Então, a gente observa muito essa questão, até a questão do relacionamento. A gente precisava, antigamente, ir para uma festa, né, para se encontrar com aquela pessoa. Né? E, muitas vezes, a mulher tinha que ficar naquele papel dela lá, né? Quietinha. Da espera, né? Sem quietinha, atitude. Porque quem ia, como já escutei de algumas pessoas, quem ia caçar era o homem. Então, a mulher ficava lá. Hoje, não. A mulher, ela vai e vai caçar também. Ela vai caçar. E isso não é um termo, assim, vamos dizer, pejorativo, não. É um termo que está mostrando que ela pode também fazer. E isso assusta muito o homem. Como assim? Né? Quem era para fazer esse papel era eu. Então, mostra que também a gente está modificando a realidade. Dentro da disciplina, a gente trabalha também a questão do autoconhecimento. Ou seja, você é mais forte do que qualquer problema que você enfrentou. Ou você já enfrentou. Todo mundo aqui, acho que já teve algum problema na vida que passou assim, poxa, eu não vou suportar isso não. Não vou aguentar. Se a gente está aqui agora, conversando, sentado, é porque a gente passou por esse momento, ou está passando por esse momento, mas a gente foi tão forte que conseguiu estar aqui hoje.
a gente trabalha essa questão do autoconhecimento para lidar com as frustrações. Muito bom. Por isso que eu amo e eu fiquei defensora disso. Primeiro, a comunicação consigo mesma, né? Eu acho que começa um entendimento bom. E segundo, sempre perguntam, você está qual é o seu momento mais feliz? Isso parece um clichê, mas não é. É o agora. Eu estou aqui. É porque hoje, eu já passei, né? eu já vivi, entendeu? O passado é tipo assim, não é que... O passado passou mesmo, as pessoas precisam entender isso, sabe? Não vai viver mais, né? Você foi, agora você está daqui para frente. Então, eu sempre digo, não, é aqui. Estou aqui com você, estou aqui vivo, estou aqui falando. E foi um exercício também diário, viu? A gente tem que aprender com as crianças. Eu sempre digo isso. Criança me ensina muito. Elas vivem muito presente, né? Uma pergunta que eu acho que é tão complicada para uma criança é: o que você vai ser quando crescer? Maldade, eu acho. O que você vai ser quando crescer? Aí, tá, beleza. E Meu fazem a amor, pergunta pra gente. É tão bom escutar você falando, mas guarda essa respostazinha da criança. Essa que a criança é muito sábia, né? Para o próximo bloco. E aí que você está achando bem interessante, tenho certeza. Aguarda um pouquinho que Bruno vai voltar com todas essas questões da felicidade.